medicamentos. Eventualmente, uma hora ou outra da vida, iremos precisar deles. Para ajudar a curar uma gripe ou uma enfermidade mais séria, seja industrial ou manipulado, ele sempre acaba sendo consumido. Mas o que acontece quando terminamos de usá-los? Jogamos fora, não é mesmo? Mas o que muitos não sabem é que o lugar desse tipo de lixo não é naquele lixo tradicional. Segundo dados do Sindusfarma, o Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Brasil, o brasileiro tem, em média, o consumo de 4,3 bilhões de caixas de medicamentos por ano. E esse número tende a crescer em 2020. Em contrapartida, a Fundação Oswaldo Cruz fez um levantamento, dando conta que 86% da população nacional admite que, após utilizar o remédio e perceber que ele está vencido ou está extraviado, pega a embalagem e descarta de qualquer forma, no lixo comum, o que pode gerar sérios problemas ambientais em todo o país. Existe a legislação federal, que é a RDC 222/18, que fala sobre o gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde. Ela dispõe que todas as drogarias, por exemplo, elas têm que ter uma caixa coletora para medicamentos que vençam, que quebrem, né? E esses medicamentos são direcionados para um tratamento ambientalmente correto. Porém, essa caixa, esses coletores não estão disponibilizados para a população. Não existe ainda uma obrigatoriedade para que farmácias e drogarias disponibilizem, que recebam esses medicamentos que são produzidos, e que nós falamos dos resíduos de medicamentos produzidos nos domicílios, ou seja, a população vai na farmácia, compra um medicamento, um antibiótico, um anti-inflamatório, leva para casa, mas infelizmente não tem um acesso para onde devolver e jogar este medicamento, esse lixo. E esse lixo, infelizmente, ele vai parar no meio ambiente, contaminando o meio ambiente. A preocupação com o descarte incorreto se dá justamente pelo encaminhamento dessa medicação. Sem um destino devido, ela pode parar na natureza ou em contato com outros seres vivos. Já existem estudos, científicos que comprovam, por exemplo, a genotoxicidade com alteração de material genético. Já podemos dizer que nós temos a baixa, a feminização de peixes, ou seja, são tantos hormônios nas águas que está diminuindo a quantidade dos cardumes. Nós temos também, por exemplo, a questão da resistência bacteriana, pela quantidade de resíduos também que são lançados, os antibióticos são lançados e provocam as resistências bacterianas. Para você ter uma ideia, mais de 23 mil pessoas no nosso país, eles morrem por superbactérias. Lógico, não só pelos resíduos de medicamentos, mas tem várias situações. Então é muito importante nós fazermos esse controle. Se nós procurarmos, por exemplo, na mídia eletrônica, temos crianças que chegaram a óbito. Temos o caso Fernandinho, muito conhecido no país, no Espírito Santo, que a criança estava brincando perto de um lixão, encontrou um comprimido de um medicamento controlado, foi descartado indevidamente no lixo doméstico, e essa criança simplesmente ela tomou esse medicamento, ela morreu. Então, fora essa criança, nós temos outras tantas crianças no país, adultos e animais, que também agonizam por essa poluição que esses resíduos provocam. Atualmente, para as farmácias, a lei vale apenas para os medicamentos ou resíduos internos, ou seja, ainda não há responsabilidade pública naquilo que é jogado fora pelos consumidores. Mas, até que a medida vire lei, nada impede que iniciativas ecológicas pudessem ser tomadas, como a desta farmácia de manipulação no bairro da Jatiuca, em Maceió. Nós estamos trabalhando já há um tempão com o programa Natureza Reciclada, pedindo aos nossos clientes que apareçam na farmácia para descartar o medicamento vencido ou aquele medicamento que não vai ser mais utilizado, para que não coloque isso no lixo comum. Então, a gente tem trabalhado, tendo esse cuidado, uma precaução para não haver uma contaminação maior do meio ambiente. Tadeu conta que, ano após ano, a conscientização tem aumentado, tendo em vista a quantidade dos medicamentos depositados na urna. Mensalmente, a gente tem descartado em torno de 20 a 40 quilos de medicamentos vencidos que são entregues aqui, independente de ser um medicamento que foi manipulado na nossa farmácia, mas às vezes um medicamento industrializado que eles têm. E a gente acha muito bonito quando o cliente tem essa preocupação. Olha, eu sou responsável com a situação do meio ambiente e eu quero que vocês façam o descarte adequado. Então, isso tem aumentado, isto tem virado cultura
E é uma discussão que já está havendo no Congresso Nacional, que logo, logo, quem produziu tem que assumir a responsabilidade dessa logística reversa. Ou seja, receber do cliente e dar o destino adequado. São passos ainda pequenos, medidas simples, mas que com certeza funcionam como um promissor remédio para um meio ambiente mais saudável. Nós precisamos trabalhar a educação ambiental e trabalhar a conscientização da população. Cada vez eu digo mais, a gente tem que ser realmente responsável socioambiental.